Amigos, hoje nós vamos ter aqui uma reunião abençoada, é dia de comunhão, é dia que Deus vai nos abençoar. E eu convido você a ficar atento àquilo que Deus vai dar na palavra dele. Eu estou numa série aí, não sei quando vai terminar, que começa lá em Efésios, capítulo 5, versículo 7, em que o apóstolo Paulo falou de uma maneira assim, inspirada, né? O Espírito Santo que mandou que ele falasse. E ele diz o seguinte: portanto, não sejais seus companheiros. Ele estava falando das pessoas que andam em fornicação, impureza, pessoas que andam em coisas erradas, e nós não podemos ser companheiros. Mas o que é o companheiro missionário? É uma pessoa que faz companhia, que aprende, que ensina, uma pessoa que troca informações. E se você tem alguma pessoa que não é de Deus como companheiro, você não deve abandonar as pessoas que eram suas amigas. Mas companheiro mesmo só tem um, que é o Senhor Jesus, aonde você olha para a palavra, aprende. Aí se você tem uma pessoa que tem comportamento errado, e que às vezes até as pessoas dizem que é duvidoso, mas até você sabe que é errado, daqui a um pouquinho ele está lhe influenciando. A gente é produto do meio. Então nós temos que olhar para a palavra do Senhor e falar assim: eu vou obedecer ao Senhor. Nós não podemos ter companheiros. Mas quais os companheiros que eu vou ter na vida? Aqueles que foram bem-sucedidos nos tempos bíblicos. Olha, como eu gosto do rei Davi, do Isaías, como eu gosto de ler Jeremias e os profetas menores também. Ali são 12 os profetas menores. Ali eu aprendo coisas de grande valor para mim. Os apóstolos, Paulo então, o intrépido Paulo, aquilo me ensina. E nós temos que tê-los como companheiros. E também outros, né, que fazem a obra de Deus. O homem que me ungiu, já foi embora, já está com Jesus. Eu tenho em grande estima. É um santo que eu conheci a Deus. Eu digo: Deus, obrigado por ter conhecido o missionário Cecílio Carvalho Fernandes, um homem íntegro, um homem reto, um homem que buscava a Deus, que respirava a Deus e que não tinha problema algum. Ao contrário, ele era solucionador de problemas, não estava interessado se falassem dele, estava interessado que ele iria falar de Jesus até quem não gostava dele. E aí sempre foi bem sucedido. Essas pessoas têm que aprender, e muitas delas, no último culto eu falei de Isaac. O Isaac não deixou muitas coisas gravadas dos seus feitos, mas teve um fenomenal. Foi quando ele foi morar em Gerar, terra dos filisteus, e ali em Gerar, ele então, com a autorização do homem, ficou morando ali, do dono, do rei, e ele então cavou poço que o pai dele tinha cavado, eles tinham entulhado, tirou tudo. Os pastores de Gerar vieram: é nosso. Tá bom. Foi para lá, o servo dele cavou outro. É nosso, é nosso. Daí a pouco ele não brigava, tampouco pararam, porque quem tem a unção de Deus funciona em qualquer lugar. A pessoa pode ser colocada no deserto, ela vai descobrir que ali tem muita riqueza da qual ela vai viver. Não tem que brigar, não tem que processar. Você vai ver, não sei lá mais o que, é meu suor, aí mata ou morre. Matar uma pessoa, perder a vida por causa de uma coisa dessa, a vida é mais importante. Então o importante da vida é você ter companheiros, olhar e falar assim: eu também vou fazer isso. Hoje eu vou falar um pouquinho de Jacó, além daquilo que eu já tenho falado aqui, que também é outro que serve como companheiro. O homem que foi vencido pelo irmão no ventre da materna, mas já saiu agarrado no calcanhar do irmão: não, eu vou te suplantar. Depois licitamente suplantou, e foi provado que ele que servia para ser o que trazia a bênção de Abraão, porque da descendência dele é que veio Jesus. Então a gente tem que prestar atenção não só no que nós somos hoje. Hoje nós estamos começando uma nova caminhada. Quando encontramos Jesus, Deus nos criou em Cristo e não sabemos qual é o plano dele para a nossa vida, mas deveríamos orar: Deus, me conduza, que eu não me insurja contra o teu plano, que eu não tome uma decisão. Quando Deus me convenceu a não ir para Moscou estudar medicina, eu chorei umas 2 horas. Eu podia ter me fechado: não, Senhor, me perdoe, mas eu vou ser médico. Depois o Senhor me usa. Bom, mas peraí, eu sou o Senhor, é Ele que é o Senhor. Depois o Senhor me usa. E poderia nunca me usar. E quantas coisas boas Deus me permitiu fazer, que isso vai me dar uns lucros pela eternidade.
Então é bom você pensar nisso. Não, mas eu tenho uma capacidade para negócio. Eu também tinha, era assessor financeiro, o negócio funcionava ali. Mas Deus mudou a história da vida. E glória a Deus, para mim o que eu preciso fazer é fazer com Jesus, andar com Jesus, pregar a palavra do Senhor e abençoar. Mas em condições humildes ou em condições ricas, para mim tanto faz. O que interessa é que Deus está me usando. Vamos para o Salmo 136 agora, em nome de Jesus. Amigos, Salmo 136, 24, o salmista é usado por Deus para dar uma declaração que nós sempre temos que ter diante dos nossos olhos. Qualquer tentação de sofrimento, vamos lembrar disso aqui. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. O que Deus está falando conosco? Que nós fomos remidos, comprados de volta da mão do inimigo. Adão tinha vendido a humanidade para o diabo quando ele caiu. O diabo, usando o poder que Adão tinha de dominar os peixes do mar, as aves do céu, os animais que rastreiam sobre a terra, de ser senhor da situação, passou isso tudo para o diabo e o diabo estava usando para nos escravizar. Ainda hoje, se deixarmos, ele vai usar. Mas o Senhor Jesus, ao morrer pagando pelos nossos pecados, fez mais ainda. Ele desceu lá na região da morte, foi frente a frente ao diabo, despiu o diabo e todos os demônios da autoridade e poder que eles tinham tomado do homem, remindo-nos, comprando de volta, e nos deu agora o poder para a gente poder ser vitorioso. Quando Jesus foi vivificado, nós também fomos. Ele ressuscitou. Paulo diz que nós ressuscitamos com ele. Então não temos nada mais com a morte espiritual que Adão sofreu, que por ele nós herdamos. Esqueçamos agora do Adão, mas vamos lembrar de Jesus, que nos remiu, comprou de volta. E na remissão que ele fez da nossa vida, ele nos deu poder para expulsar todos os demônios, para desfazer toda a obra do inferno, o poder do inimigo. Não importa se ele é alto, quanto mais alto ele for, mais alta é a nossa autoridade. Eis que eu vos dou poder sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então o mal está lhe atacando, lembre-se disso, e com essa fé você vai e repreende, manda embora, se assuma, porque Deus vai lhe dar a vitória. Então ele nos remiu, diz aqui a palavra de Deus, dos nossos inimigos, porque a sua benignidade, a sua arte de fazer o bem é para sempre, estão para sempre remidos. Vamos agora para Gênesis. Eu estou falando sobre os companheiros que nós devemos ter, mas companheiro mesmo, para a gente estudar na Bíblia, aprender como ele viveu, como ele reagiu, e um deles é Jacó. A bênção veio de Abraão, Isaac e Jacó. O Jacó, nós já vimos aqui que o Labão, o sogro dele, o enganou. Ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. Aí o sogro foi e deu a Leia. Eu não entendi bem aquele negócio não, mas quando ele viu que era Leia, brigou. Não, mas aqui tem que ser, você tem que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. 14 anos de graça para o homem. Depois que ele casou com a Raquel, casou com as duas. Aí o sogro, ele disse: sogro, agora tem que cuidar, meu pé de meia, são seus netos que vão vir aí. E o sogro então enganou 10 vezes. Ele disse: Deus não me deixou de fazer mal, ao contrário, quanto mais o sogro enganava, mais o Jacó crescia e se enriquecia. Erra a pessoa que acha que tira alguma coisa desonestamente daquela pessoa que é de Deus. Escreva o futuro dessa pessoa. Se ela não arrepender, vai ser muito trágico. Mas que vai fazer? Tem gente metendo a mão. E o pior é que às vezes acha até que é de Deus, que esse negócio é de Deus, Deus está me abençoando. Misericórdia de Deus. O Jacó deu provas de que ele andava com o Senhor Deus. Quando ele vinha chegando para voltar para a terra por ordem divina, o irmão dele vinha com 400 homens armados. Era ele e as crianças só. Então pôs todo mundo ali, atravessou o ribeiro que tinha passado e ali entrou numa luta com Deus tão séria que Deus veio pessoalmente lutar com ele. Meu irmãozinho, ainda nós não chegamos a esse ponto e às vezes não chegaremos, nunca talvez, porque nós somos muito bobinhos.
Olha, se Deus fala uma coisa, aquilo é nosso, é possessão nossa. E Jesus disse: se você determinar, eu faço. Não tem esse negócio, mas eu tentei, não deu certo. Eu estou tentando errado. Eu vou parar. Você passa tempos, às vezes, assistindo televisão, lendo livros, filmes, passa a noite acordado. Por que não passou a noite numa vigília, direto, orando, buscando a Deus? Senhor, o Senhor vai me responder. É a minha vida. O Jacó sabia que o Esaú ia matá-lo. Ele conhecia o irmão dele, que já tinha jurado. Ele e a família ia perecer todo mundo. Mas e a promessa de Deus? Mas parecia que não tinha jeito. Mas lutou tanto até que Deus veio fisicamente lutar com ele e ele prevaleceu. Meu irmão, mas como é que um homem prevalece contra Deus? Porque Deus estava na mão dele. Quando Deus lhe faz uma promessa, ele está na sua mão. E você então está na mão de Deus também, você tem que lutar. Aí teve um incidente muito triste depois que a Raquel, a amada dele, morreu. E morreu no parto de Benjamim, o caçula dele, o 12º. Em que ficou marcado. Vamos para o Gênesis capítulo 36, versículo número 22. No 21 diz assim: então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, o seu primogênito, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube-o. Só isso aqui. O Israel nunca é enganado. Bobo é a pessoa que pensa que engana Israel. Num olhar ele descobre tudo. Aí depois mente, engana, está só se destruindo. O Israel soube. Deus revela, Deus mostra. Quando a pessoa é de Deus, pode escrever. É no comércio, em qualquer lugar. Ele bate os olhos e sente. Todo mundo para falar, mas tem que pegar. Não, acabou. A Bila era serva de Raquel, que ela deu para ele, e ela deu 2 filhos ao Jacó. Naquele tempo era um instituto assim, a pessoa tinha as mulheres, ele tinha 2, e teve gente que teve mais, e tinha as concubinas. Abraão teve Agar, que deu Ismael, o pai dos árabes. Ela deu Dan e Naftali para Jacó. E depois que a Raquel morreu, numa hora de descuido e tal, o rapaz, já devia ser rapazinho, homem, já feito, sei lá, foi, forçou e deitou com ela. O Jacó soube. Deve ter chamado ele. Você fez errado. Isso não se faz. Ele devia ter encontro com os filhos dele. Nós somos de Deus, nós temos um nome a zelar, nós temos uma bênção, nós servimos a Deus dos céus. Mas parece que a coisa passou. Não passou, não. Vamos agora para Gênesis 49. Jacó está velhinho, sabendo que ele está indo embora, e todo mundo um dia vai embora. Está assim: depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ele também era tipo um profeta. Era um homem que andava com Deus. Quando alguém fala que o Jacó roubou o irmão, eu fico até arrepiado. Mas essa pessoa não tem temor de Deus. E eu já vi pastor falar isso. Porque naquele caso que a mãe mandou ele colocar aqui o pelo de camelo para o pai dar a benção a ele, mas ele já tinha ganhado a benção, mas o pai não ia reconhecer. Que o irmão chegou faminto e disse: mano, o que você tem aí? Tinha um guisado de lentilhas, com especiarias vermelhas e tudo. Mano, me dá um pouco para eu comer, que eu estou morrendo de fome. O que você me vende? O que você quer? O direito de primogenitura? Vendo. Verdade, juro, eu vendo, é seu. Ele deu a comida, era dele. Agora ele foi lutar pelo que é dele. O que é seu, você tem que lutar. E ele então, instruído pela mãe, fez aquilo, e o irmão disse: eu vou te matar. Bom, já conhecemos a história toda, né? Mas a bênção veio para Jacó, o pai abençoou. Agora o pai chama os filhos, todos eles. Eu vou anunciar, esse Jacó, servo de Deus. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. E ouvi Israel, vosso pai, porque o nome era Jacó, Deus passou para Israel. Porque como príncipe, ele lutou com Deus e prevaleceu. Você precisa ser Israel também. Você precisa prevalecer. Pede a Deus para não deixar você ir embora, não deixar passar mais tempo não, que você está atrasado. A sua vitória está com Deus. Ele lutou e prevaleceu. Aí o Jacó disse primeiro: Rúben,
tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor. Que palavra bonita, né? O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Poxa, o Rubem foi lá nas nuvens, né? Nossa, isso foi demais. Olha, vamos ler de novo aqui para ver as qualidades que foi de Rubem. Rubem, tu és o meu primogênito, era verdade? Minha força e o princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Mas vem agora sim. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. O Rubem deve ter caído. Não. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Perdeu. Simplesmente perdeu. E por que perdeu? Porque fez isso. Meu irmãozinho, é coisa séria. A gente tem que amar Deus, mas missionário era o filho dele, mas a Bíblia diz em Mateus 6,33, palavra da boca de Jesus: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E tem gente que passa a mão na cabeça do filho. Ah, está errado. Filho, você não vai ser bem-sucedido, não. Ou você se emenda, ou você vai perder a bênção. Então, um homem desse, nós temos que ter por companheiro. Temos que ler o que ele fez, o que ele falou, as decisões que tomou e que Deus colocou aqui, são lições para nós. Ele, olhando para o filho, filho, esqueça, era uma concubina só. Não, você profanou meu leito. Você perdeu a bênção. É uma coisa séria. A pessoa que se mete num casamento é louca. Vamos para Provérbios, capítulo 32. O 26 também fala, por causa de uma mulher por tudo se passa a pedir bocado de pão, mas nesse não, 32. O que adultera com uma mulher, ou a mulher que adultera com um homem, é falta de entendimento. É louco, é tolo. Destrói a sua alma, que tal faz. A gente não pode hoje ver mais programa de televisão. O pessoal diz que isso aqui que é vida. Como é que pode um negócio desse? Eu lembro na década de 70, as revistas, tinham as revistas famosas, que foram à falência, acabaram, começaram a usar uns psicólogos como consultório, e as pessoas escreviam, que pessoa nada, eles mesmo criavam carta, você via que a coisa era muito bem criada ali. É isso mesmo, você tem direito, não sei lá mais o que foi, meu Deus, esses caras são doidos. E as novelas só apimentando, e eles escrevendo. Resultado, em pouco tempo, quase que todo mundo estava nesse pecado. Louco. O que adultera com uma mulher ou ela com um homem é falta de entendimento. Destrói a sua alma, o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio, a vergonha, nunca, 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 pega essa palavra, se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido ou da mulher, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Vai ter o dia da vingança, do juízo. Nem consentirá ainda que multipliques os presentes. O que eu faço, missionário? Eu caí. Se arrependa. Confesse, vai, peça perdão a quem você também defraudou, que se você defraudou a sua mulher, também defraudou o marido da outra. Eu não tenho coragem, mas não devia fazer, né? O remédio é esse. Tem que procurar. E olha, se essa pessoa morrer, você está arrebentado. Você não vai ter mais condição, vai para o juízo. Jesus falou, quando você está a caminho com o seu adversário, entre em acordo correndo. Porque se ele entregar você ao oficial de justiça, ele vai entregar, o Meri vai entregar o juiz, você vai para a cadeia. E isso vai ser no dia do juízo. Cadeia eterna. É coisa brava, pessoal. Isso é uma instituição, um casamento tem que ser respeitado. É uma instituição divina. Mas os loucos brincam, achando que não tem problema, né? Não, é só um amassozinho, que é amassozinho, coisa nenhuma. Isso é adultério, talvez não completo, mas tem que tomar juízo. Então o Jacó diz para o filho, meu filho, seu mais... Vou voltar aqui no Jacó agora, que essa palavra é forte. É o 49, lá do Gênesis lá. Ele diz para o filho dele, Rubem,
Tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Nossa, inconstante como a água, não serás o mais excelente, por quando subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiste à minha cama. Curva a cabeça. Pai, isso é coisa séria, e eu oro agora chorando pela pessoa que está caindo, por aquela que já caiu. Pai, ajuda essa pessoa a se recuperar, porque o preço vai ser caro na eternidade. E o que ela pagar de caro aqui será muito barato em relação ao que vai ser lá. Deus, dê a essa pessoa a santidade, a libertação. Eu agora uno a minha fé com a dela, quebro todo o poder do diabo e digo: saia fora em nome de Jesus. E você diz amém. Deixe-me orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está orando agora. Eu paraliso toda a obra do inferno na vida dela e digo a essa força do mal: sai, vai embora, não pode ficar. Doença, enfermidade, perturbação de qualquer sentido, natureza, solta essa vida, vai embora, não o oprima mais, está desfeito todo o mal, agora e para sempre, em o nome do Senhor Jesus, fora e amém. Amém, irmãos? Curve a cabeça e feche os olhos, por favor. Pai, esse é um momento de oração por quem está em casa e depois para quem está aqui. Meu Deus, eu peço, venha com o teu poder transformar essas vidas, curar, libertar. E eu mando todo o mal que está nessa pessoa embora, em nome de Jesus. E tem que sair agora. Vamos orando, pessoal. Você tem que ser Jacó lá no Val do Jaboque lá, que ele lutou com Deus, ele gritou, ele afirmou o seu lugar, e a oração foi tão séria que Deus veio pessoalmente. Se o Senhor está ao seu lado, ele virá também agora, e ele quer lhe dar vitória. Não abra mão do problema em casa, do problema no trabalho, do problema sentimental. Tudo isso diz respeito à vida. Mas está fraco, pessoal. Aqui não é lugar de rezar, não. Aqui é lugar de orar. Aqui é lugar de tomar posse agora. Você não tem que gritar, espernear, você tem que ser firme na decisão agora. Meu Deus, eu estou clamando a ti e te peço, use o pastor Jaime. Pai, eu quero ver essa pessoa agora alçando a voz, levantando mesmo com autoridade, e Deus assumindo aquilo que é dela. Ela tem que lutar por aquilo que é dela, aquilo que a tua palavra falou com ela hoje. E quando alguém tem um direito, ele não pode abrir mão, Pai, porque a tua palavra diz: o que você determinar em meu nome eu farei. Tem que ser dentro da justiça, dentro do direito, dentro daquilo que é nosso, Pai, o direito nosso de desfrutar da salvação da família, porque está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mas tem agora, Pai, neste momento, parente nosso que fosse para a eternidade estaria perdido, mas nós não vamos permitir isso. Nós estamos na luta, na batalha agora. Você pode mandar uma bênção para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, seu genro, sua nora, seu neto, sua neta. Não há distância no mundo espiritual. Você pode dizer ao mal: você vai sair agora. Força maligna que tem oprimido, que tem segurado a vida do meu parente, isso fale. Aquele demônio da bebida, da bebedeira, que está roubando a paz, que está abalando a família, está todo mundo desassossegado, inquieto, agitado com tudo que está acontecendo, mas você está na presença de Deus agora, liberando a sua fé, liberando a sua autoridade, liberando a sua ordem e dizendo: mal, saia de lá agora. Aquela pessoa que está no caminho da idolatria, da feitiçaria, de uma filosofia religiosa, de uma filosofia ateísta, e não quer nem ouvir falar de Jesus, agora você está na presença de Deus. Você ouviu a mensagem hoje,
lutar, ser um príncipe, ser realmente uma pessoa de Deus. Jacó lutou, você tem que lutar com Deus em oração. Deus, é um direito meu, está escrito na tua palavra, palavras que saíram da tua boca, elas não voltam vazias. Deus, eu quero a salvação da minha casa, eu quero a salvação da minha família, eu quero a libertação dos meus familiares nesta hora. Mais, segundo as suas riquezas, Ele supre todas as nossas necessidades. Pai, a pessoa que está amarrada profissionalmente, financeiramente, a pessoa que não está conseguindo alcançar o cargo que ela quer, Deus, que ela deseja e que ela merece, Pai, mas tem alguma amarração, está impedindo essa pessoa de alcançar a promoção, de alcançar o aumento, mas ela está quebrando o poder das trevas. Isso, manda sair da sua empresa, da sua loja, do seu escritório. Pai, dos negócios da família. Deus, nós queremos ver esse povo sorrindo, esse povo se levantando, este povo tomando posse da bênção como agora. Eu oro pelos que estão enfermos, eu oro pelas pessoas que estão doentes, essa pessoa que sofre terrivelmente de pressão alta. Deus, toca agora. Essa pessoa, Senhor, que está caminhando para o infarto, caminhando para um derrame, está amarrado em nome de Jesus. Nós paralisamos essa ação do inferno, nós paralisamos essa ação do mal e damos a ordem agora, saia da saúde dessa pessoa. Isso, você que está com uma falta de ar, você que está com uma dificuldade na respiração, exija, ordene que saia. Pai, toca no sistema imunológico, toca nessa pessoa, Deus, que está com doença na pele, um câncer de pele, essa pessoa que tem um vitiligo, essa pessoa que tem psoríase, essa pessoa, Deus, que tem uma alergia constante. Estamos agora orando e determinando a cura dessa pessoa que sofre de artrite, artrose, bursite, reumatismo, desvio da coluna, hérnia de disco. E Pai, o dia todo de ontem, com até na sexta-feira e hoje de manhã, o Senhor nos usou aqui para abençoar quem estava com dor no pé da barriga. Toca essa senhora que tem endometriose, que tem, meu Deus, uma inflamação no útero, nos ovários, nas trompas. Esse homem que tem uma infecção urinária, uma infecção na bexiga ou uma infecção intestinal, meu Deus, vai tocando agora nessa pessoa que está com essa região toda infeccionada. Toca agora. Essa que bate o pé e sente essa dor no pé da barriga, essa que quando tosse, meu Deus, ela sente a dor no pé da barriga, mas agora nós estamos exigindo que esse mal vá embora. Eu uno a minha fé com a sua fé, eu oro, eu determino, eu digo: mal, saia dessa pessoa agora, ou infecção, ou inflamação, ou vai embora agora, em nome de Jesus. Essa cólica desapareça, cólica intestinal desapareça em nome de Jesus. A inflamação urinária, infecção urinária, Senhor, na bexiga, seja o que for que está aí, saia, retroceda na autoridade, no poder que é no nome de Jesus Cristo. Nós falamos, nós exigimos a hernia que está crescendo, está para essa inguinal, umbilical, desapareça todo mal, toda opressão maligna, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, perturbação na mente, conflito nos pensamentos, saia. Essa tristeza na alma, essa confusão na mente, saia. Toda perturbação, vai embora síndrome do pânico, vai embora medo, vai embora perturbação, vai embora confusão, saia, suma, desapareça, retroceda esse peso no corpo, essa dormência no rosto, esse aperto tremendo no peito, desapareça a dor na nuca, todo mal fora, em nome de Jesus.